Eu vou convidar aqui o pastor Robson, que é pastor da área de missões da igreja. Ele vai trazer o nosso italiano aqui, por favor, pastor Fábio Pegas Pisa. Pastor Fábio, gente, é missionário, um dos missionários sustentados por esta igreja. Pastor Fábio é um homem de Deus, ele está plantando uma igreja em Roma, já há 21 anos na Itália. Ele vai falar um pouquinho sobre isso, plantando várias igrejas na Itália. Há muitos anos conheço o pastor Fábio desde o seminário, e ele tem feito uma obra incrível e extraordinária. Ele veio ao Brasil acompanhado de sua família por um tempo de descanso, mas também para estar conosco nesse início de ano. Fábio, chega aqui. O Robson, eu vou pedir para o pastor Robson, e vou pedir a você que mesmo assentado, que você estenda a sua mão. Nós vamos orar pelo Fábio, e você vai pedir: Senhor, usa este homem que é teu, Senhor, para que seja o porta-voz da tua palavra ao meu coração. Deus tem algo a falar para você, e Deus vai usar a vida deste servo fiel. Pastor Robson. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, queremos te agradecer, Senhor. Obrigado, Senhor, pelo privilégio de ter nosso irmão, pastor Fábio, aqui na igreja. Obrigado, Senhor, por tudo que ele tem feito na tua obra. Obrigado pela família dele também, Senhor. Oramos pela Natália, pela Sofia, pela Júlia. E te pedimos por ele, Senhor, ali naquele local, que o Senhor os guarde, os abençoe, Senhor, que ele continue crescendo em graça ali, Senhor, continue pregando o teu evangelho para almas serem salvas, vidas transformadas, discípulos feitos em nome de Jesus, Pai. E a tua obra continue crescendo naquele local. Agora nós pedimos que o Senhor use, Pai, em nome de Jesus, queremos ouvir a tua voz, que o Senhor use para que nós podemos ser abençoados, exortados por ti. Que a tua vontade seja feita, Pai, em nome de Jesus. Amém. Como é que a gente recebe o convidado? Pastor Fábio. Amém, igreja. Para mim é uma alegria muito grande estar aqui nesta manhã. E eu digo aos irmãos que é um desafio muito grande, por alguns motivos. Primeiro, porque não é fácil pregar na igreja do pastor Wander, um pastor que eu admiro há tantos anos, foi meu professor no seminário, o considero, e não só eu, um dos maiores pregadores do Brasil. E segundo, porque há 6 anos, o maior público que eu já preguei foi de 50 pessoas, plantando igrejas em Roma. Então é um desafio muito grande, mas nós estamos em família, não é verdade? Então eu me sinto bem, me sinto à vontade, porque eu estou em meio aos meus irmãos e irmãs nesta manhã, para compartilhar a palavra de Deus, que não é a minha, é a palavra do Senhor, e falar um pouco daquilo que Deus tem feito no campo, amém? Eu gostaria de convidar a vocês a abrirem suas Bíblias no Evangelho de Lucas, capítulo 18, do versículo 18 ao versículo 24, do versículo 18 ao versículo 30, perdão, Lucas capítulo 18, do versículo 18 ao versículo 30, a palavra de Deus diz assim: certo homem de posição perguntou-lhe: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: por que me chamas bom? Ninguém é bom, senão um só, que é Deus. Sabes os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra a teu pai e a tua mãe. Replicou ele: tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Ouviu Jesus, disse-lhe: uma coisa ainda te falta, vende tudo o que tens, dá aos pobres, e terás um tesouro nos céus, depois vem e segue-me. Mas, ouvindo ele estas palavras, ficou muito triste, porque era riquíssimo.
E Jesus, vendo-o assim triste, disse: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas, porque é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino dos céus. E os que ouviram disseram: sendo assim, quem pode ser salvo? Mas ele respondeu: os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. E disse Pedro: eis que nós deixamos as nossas casas e te seguimos. Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou mulher, ou irmãos, ou pais, ou filhos, por causa do reino de Deus, que não receba no presente muitas vezes mais, e no mundo por vir a vida eterna. Eu gostaria de refletir com os irmãos, nesta manhã, sobre o seguinte tema: o que me falta ainda? Mas antes eu gostaria de orar mais uma vez e pedir que o Senhor possa interpretar esta palavra à nossa realidade pessoal. Pai Santo, nós queremos louvar e bendizer o Teu nome, pela Tua doce presença aqui no nosso meio, Senhor. Eu estava ali no momento do louvor e a minha vontade era de saltar, de pular na Tua presença, de glorificar o Teu nome, porque o Senhor está no nosso meio. E é uma promessa tua, porque Jesus disse que onde 2 ou 3 se reúnem no nome dele, ele está presente. E aqui, Senhor, nós somos muitos e a tua presença se faz viva. Senhor, nós louvamos o teu nome, nós oramos, nós entregamos a ti as nossas primícias. Agora, Senhor, a nossa alma que é afamada e é assetada e tem sede de ti, Senhor, quer ouvir a tua voz. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e faça com que ouçamos a tua voz, em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, o que quer dizer seguir e servir a Jesus? Seguir a Jesus é uma coisa, servi-lo é uma outra coisa. Nós podemos fazer só uma coisa, mas nós não podemos fazer a segunda coisa sem a primeira. Muitas pessoas seguem Jesus, estão seguindo Jesus diariamente, onde Jesus está antenado, mas tem dificuldade em servi-lo. Servir Jesus quer dizer esvaziar-se do próprio eu, como ele mesmo disse: quem quiser vir após mim, renegue a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Eu gosto muito do apóstolo Paulo, porque ele entendeu isso. Numa das suas expressões ele disse: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora eu vivo na carne, eu vivo na fé do Filho de Deus que se entregou por mim. Então, seguir a Jesus e servir a Jesus são duas coisas maravilhosas, e quem aprendeu a seguir e a servir Jesus sabe quanto é bom e quanto é importante. Mas seguir e servir a Jesus quer dizer esvaziar-se do próprio eu para se encher de Deus, mas também quer dizer incorporar os princípios do reino. Muitas pessoas pensam que seguir a Jesus quer dizer decorar um monte de regras e colocar em prática essas regras, mas regras são uma coisa, princípios são outras coisas. O reino de Deus não é feito de regras, de imposições, mas de princípios, e a palavra de Deus diz que quando nós entregamos o nosso coração a Jesus, o Espírito Santo entra, o Espírito Santo nos sela, nos batiza, e o Espírito Santo se manifesta através de nós, e quando nós damos espaço ao Espírito de Deus, o Espírito de Deus nos ajuda a desenvolver princípios na nossa vida. Mas servir e seguir Jesus quer dizer também colaborar como parte de uma engrenagem. Irmãos, o reino de Deus não é feito de uma pessoa somente.
O reino de Deus não é feito de uma comunidade somente. O reino de Deus é enorme, o reino de Deus é espalhado por todo o mundo. E onde nós chegamos, aonde tem um cristão, alguém que professa o nome de Jesus, alguém que tem o Espírito de Jesus, alguém que tem os princípios do reino incorporados, ele é um nosso irmão, ela é uma nossa irmã, e ali nós temos o reino de Deus, e cada um faz parte desta engrenagem. Às vezes a gente pensa que nós podemos fazer a obra de Deus sozinhos, mas não é assim. Deus não quis isso. Deus não quis que nós fôssemos individualistas, mas Ele criou a igreja, que é o corpo, onde cada um tem a sua função, e a vontade de Deus é a nossa colaboração. Meus irmãos, seguir e servir a Jesus também quer dizer pregar o Evangelho para a expansão do reino. Eu amo o Evangelho, gente. Eu amo a palavra de Deus. Eu amo a mensagem da cruz, porque o Evangelho transformou a minha vida. Ontem eu contava o meu testemunho para os adolescentes e para os jovens. Deus me pegou lá com 8 anos no interior do estado do Rio, lá em Barra do Piraí. Um menino talvez sem perspectiva, sem futuro, sem esperança. Deus pegou lá e Deus me transformou no missionário, no homem dele. Eu amo o Evangelho porque eu creio no Evangelho. O apóstolo Paulo disse que o Evangelho é o poder de Deus para a transformação de todo aquele que crê. O Evangelho é poder de Deus. Essa palavra no grego é a palavra dínamos, que foi usada para dinamite. O reino de Deus, o Evangelho é a explosão de Deus que acontece dentro de nós para a transformação de todo aquele que crê. E eu tenho visto isso, não somente na minha vida, na minha história, mas no campo onde as pessoas têm entregado a própria vida a Jesus. Eu me lembro, irmãos, de algumas pessoas que entregaram as suas vidas a Jesus e entenderam o propósito do reino de Deus, e assim, quando a gente chega no Brasil, né, é uma coisa tão boa. Quando a gente vem numa igreja como a igreja do Recreio, parece que o céu desceu, a gente subiu, é uma coisa assim, muito boa, muito maravilhosa, dá vontade de você pular, você gritar, você glorificar a Deus. Eu estava ali, eu falei, gente, daqui a pouco o paralítico vai começar a andar, a gente vai ser curada, Deus vai fazer coisas tremendas, porque tem uma nuvem do poder, mas no campo não é assim. Eu me lembro, irmãos, quando Deus nos desafiou a deixarmos a nossa zona de conforto lá no norte da Itália, onde nós tínhamos plantado a igreja de Mantova, que cresceu e se tornou uma das maiores igrejas do norte da Itália, com 250 membros, uma das maiores da Itália, 250 membros, a igreja de Mantova. Através da igreja de Mantova plantamos outras igrejas, Milão, Florença, Reggio Emília, Brecha. Então nós estávamos numa zona de conforto, e eu falei assim, Senhor, muito obrigado, né? Porque o Senhor me permitiu plantar essa igreja, o Senhor me permitiu plantar outras igrejas, então agora tem uma rede, a gente pode fazer muita coisa. Vou me aposentar aqui, me casei, nasceu a minha primeira filha, nós temos plano de uma segunda filha. Muito obrigado, Senhor, alcançamos a nossa zona de conforto. Mas aí, irmãos, Deus falou, nada disso, nada disso. Você vai deixar a tua zona de conforto e você vai para um outro local e vai começar tudo do zero. E vida de missionário é assim. Eu falava com um pastor e eu disse, olha, quando a igreja começa a ficar boa para o pastor, começa a ficar ruim para o missionário. Porque são duas realidades diferentes. Quando a igreja começa a ficar boa para um pastor, o missionário já começa a ficar incomodado, né? Porque o missionário gosta de evangelizar, de discipular, gosta de desafio, gosta de correr atrás do não crente e de dedicar tempo e ver a transformação. Gente, quando eu vejo uma pessoa que se interessa pelo evangelho, eu fico assim, desesperado e atento, e assim medindo as palavras e mandando versículos para ver o nascimento daquela pessoa, porque nascimento espiritual, porque é uma coisa, irmãos, de extraordinário, é belíssimo. Não tem nada que pague ver o novo nascimento de uma pessoa. Alguém que nunca tinha ouvido falar de Jesus, nunca tinha entrado numa igreja evangélica, e você vê o poder de Deus em ação.
Você vê o poder de Deus em ação, irmãos, e o evangelho entra no coração daquela pessoa, e a explosão acontece, e aquela pessoa nasce de novo. Mas no campo, não é como aqui. Eu digo que no Brasil, a pescaria é com rede, né? A gente lança a rede, aí vem um monte. No campo não é assim, ainda mais na Europa. Eu estava conversando com um pastor que plantou igreja na França, e ele sabe como é. O coração do europeu é duro. Sabe por quê? Porque o evangelho na Europa passou. A Europa hoje vive uma realidade pós-cristã. O evangelho é uma coisa ultrapassada. Então você colocar na cabeça deles que o evangelho é vivo, que Jesus é vivo, que Jesus opera ainda hoje, irmãos, é muito difícil. Tem uma série de decodificações, mas nós temos visto milagres, e eu vou contar para vocês como acontece. A gente ora, primeiro a gente se relaciona, porque a única forma de se evangelizar na Europa é relacionamento. Se você for para a praça, começar a pregar, está arriscado chegar o policial, achar que você está fazendo alguma coisa, um amotinamento, não pode. Se você abordar as pessoas na rua, pode acontecer a mesma coisa. Então, a única forma é relacionamento. Então a gente começa, Senhor, mostra onde o Senhor está agindo, para que nós possamos nos aproximar. Senhor, identifica alguém, uma pessoa, e assim, a gente vai mesmo à caça. A gente anda pela rua antenado, não é assim, pastor? A gente vai para a escola das meninas assim, antenado, para ver onde Deus está agindo, e quando a gente percebe uma brecha pequena, a gente entra. E tem um testemunho de um rapaz muito interessante, Vincenzo, ele é uma benção. Hoje ele prega na igreja tem 4 anos, ele prega na igreja, mas foi muito interessante, que ele começou a se interessar pelo evangelho, e aí nós desenvolvemos uma amizade. Ele começou a se interessar, muito inteligente, dentista, um rapaz intelectual, e ele começou a se interessar pelo evangelho, e fez muitas perguntas. Depois ele começou a fazer muitas perguntas bíblicas, e eu propus então um estudo bíblico para ele, isso depois de meses de relacionamento. E ele disse o seguinte: ok, vamos fazer o estudo bíblico. Aí eu marquei com ele, falei: Vincenzo, olha, então eu estou chegando aí no teu endereço, dia tal, hora tal. Aí quando eu estava chegando, eu falei: olha, qual é o teu andar, a tua casa? Ele falou: não pastor, eu desço. Você estaciona no estacionamento perto aqui da minha casa, e eu desço. Por quê? Porque a família não podia saber. Então, gente, por 1 ano, sabe o que é 1 ano? Eu ia uma vez por semana, parava o carro no estacionamento, Vincenzo descia, abria a Bíblia e discipulava. Aí muita gente diz: pastor, como assim? O europeu é assim, gente. Se você não se relaciona, se você não dedica tempo a ele, se você não ajuda, você não vê frutos. E é interessante que ele fazia perguntas e você não pode evangelizar na Europa assim, água com açúcar, não, porque eles fazem pergunta de tudo, eles questionam tudo. Mas, gente, não tem nada mais lindo, nada mais extraordinário, nada mais profundo, quando eles dizem: pastor Fábio, estou pronto, eu quero entregar o meu coração para Jesus. Gente, ali, olha, eu desabo, eu começo a chorar, e eu fico feliz. A gente faz até festa, a gente glorifica o nome de Jesus, quando um europeu entrega o coração a Jesus. Esse menino hoje, ele se converteu, eu fiz o batismo dele, depois de 1 ano de discipulado, eu fiz o batismo, 1 ano de discipulado e 3 meses de relacionamento, fiz o batismo dele, depois fiz o casamento dele. Esse rapaz, Deus o chamou para o ministério, dei todo o apoio para ele está frequentando um curso de teologia online, hoje ele prega na igreja. É assim que Deus faz. Um outro rapaz chamado Marcelo eu conheci há 4 anos atrás. Para vocês terem uma ideia, na família dele tem padres, tem freiras, muito envolvida com o catolicismo. Para vocês terem uma ideia, tem uma igreja católica debaixo da casa dele. E o Marcelo, comecei o relacionamento com ele, falando de Jesus e tal, ele muito interessado, mas a tradição muito forte. Gente, vocês querem saber quanto tempo durou
entre relacionamento, discipulado, conversão e batismo do Marcelo? 4 anos. Hoje o Marcelo é uma bênção na nossa igreja. Eu digo para ele que ele é diácono. Sabe aquele membro da igreja que precisa trocar uma lâmpada, ele chega. O que o pastor precisa, ele chega junto. É o Marcelo. Irmãos, seguir e servir a Jesus também quer dizer passar por provas e por tentações. As provas e as tentações fazem parte. Eu estava falando com o pastor ontem, eu disse, olha, quando eu dou um passo em direção à vontade de Deus, acontece sempre algo de dramático. Falava com o pastor ontem, da área de missões. É impressionante. Parece que quando a gente está para dar um passo, a gente está para subir mais um degrau, parece que, pelo menos na minha vida é assim, Deus manda uma prova, gente, avassaladora, tremenda, e nós passamos por muitas provas, mas eu quero dizer para vocês, contar mais um testemunho de uma prova tremenda que a gente passou, e assim, tentem imaginar o nosso trabalho de formiguinha, evangeliza um, evangeliza outro, e Deus vai trazendo o primeiro, vai trazendo o segundo, aí a gente faz o primeiro culto, e aí a gente passa a fazer outros cultos, quando não tem mais espaço, aí a gente vai para um local alugado, gente, é um parto, plantar a igreja é um parto, não é? E interessante que no começo da igreja, logo no primeiro ano, Deus reuniu um grupo ao nosso redor, de pessoas que não eram nem batizadas, mas eles disseram, pastor Fábio, vamos alugar um local? Vamos ver um local pequenininho, que a gente possa pagar. Eu fiquei assustado, porque geralmente, o italiano dá tchau assim. Tem algum descendente de italiano aqui? Verdade, né? Italiano para dar tchau é assim, ó, pão duro, muquirana. E eles falaram, pastor, a gente precisa de um espaço, nem batizado eram. Eu falei, Deus está nesse negócio. E aí a gente encontrou um local, gente, foi uma bênção, a gente colocou lá o nosso computadorzinho, e 2 microfones, aquela coisa bem feliz da vida, terra prometida. Mas interessante, que Deus, Ele fala, e no campo missionário é uma coisa tremenda. Eu tive 2 sonhos com a igreja. Não sei se você crê, mas comigo Deus fala assim também. Um primeiro sonho que eu tive com a igreja é que tinha muita gente na porta, mas era como se fosse um coador. Com muita dificuldade entrava um, com muita dificuldade entrava um outro. Eu falei, Deus, o que é isso? Eu falei, sim, o que é isso? Porque a gente estava bem na periferia de Roma, já quase saindo da cidade. Isso tudo no processo. Aí depois Deus me deu um outro sonho, de uma mão enorme que saía do banheiro e passava por toda a sala da igreja assim. Eu falei assim, o que é isso? Gente, eu sou batista, convicto, mas eu precisei ir além dos nossos arraiais para entender algumas coisas. Comecei a estudar batalha espiritual, vou contar algumas coisas para vocês. Senhor, o que é isso? Senhor, o que é isso? Meu Deus, o que é isso? Gente, aconteceu a pandemia. Durante o lockdown estava tudo fechado, e ali foi uma dificuldade muito grande, chegaram poucas pessoas realmente, primeiro sonho se cumprindo, e aí chegou a pandemia, lockdown, todo mundo fechado em casa, só podia sair para ir no supermercado. Um dia minha esposa desce, pega o carro para ir no supermercado, passa em frente da igreja, aberto. Aí ela ligou para mim, amor, a igreja está aberta. Eu falei, impossível, só a gente tem a chave, a gente está em lockdown, ninguém sai. Ela, vou pular o muro e vou entrar. Eu falei, não, Natália, não faça isso. Gente, tinham entrado, arrombado a nossa igreja, isso em Roma, tá? Arrombado a nossa igreja, tinham roubado o nosso computador e os nossos 2 microfones. Segundo sonho se cumprindo. Vocês estão entendendo? Eu fiquei doido. Falei, Senhor, a minha preocupação não era com o computador e com os microfones. A minha preocupação era com os novos crentes. Eles tinham tirado dinheiro, tinham investido, eles acreditaram no que eu preguei e no que eu estava pregando, e eu falei, meu Deus, como que eu vou contar isso para eles agora?
Eu falei que o nosso Deus é onipotente, é onipresente, é onisciente, mas eu não tinha falado de sonho para eles. O que eu vou fazer agora? E aí Deus falou, reúne os irmãos e fala o que está acontecendo. Gente, só para vocês terem uma ideia, reunir, sabe, assim, às vezes quando o pastor tem que tratar uns argumentos, a gente arrodeia de um lado, a gente arrodeia do outro. Aí eu falei do que tinha acontecido. Aí um irmão virou e falou assim, ué, pastor Fábio? E eu falei assim, muito triste, sabe? Porque eu falei assim, eu vou falar com um pouco de tristeza, quase chorando, que os irmãos têm misericórdia e piedade e não brigam comigo. Aí levantou um irmão, novo convertido, e ele falou, pastor Fábio, mas você não ensina para a gente que Deus tem o controle de todas as coisas? Se isso aconteceu, é porque Deus tem um propósito e um objetivo. A gente começou a orar pelo propósito e pelo objetivo, e lá na Itália funciona assim, quando você aluga uma sala, um local, você tem que dar 6 meses de aluguel, antecipadamente, e você não pode sair do local antes de 6 meses, então ele garante 1 ano de aluguel, e nós demos 6 meses, um sacrifício enorme, e se nós precisássemos sair, nós precisaríamos ficar ainda 6 meses, aí, e a gente estava preocupado, por quê? Porque fechou tudo, a gente não podia fazer culto, e a gente tinha que pagar o aluguel, entendeu? Estão conseguindo entender? Aí invadiram a igreja, né? A mão lá, roubou computador, microfone e tal, revirou tudo. Aí o irmão virou e falou assim, pastor, isso já foi outro, isso é mão de Deus, Deus não quer a nossa igreja aqui não, muito escondido, Deus tem outro lugar para a gente. E outra coisa, se isso aconteceu com a permissão de Deus, eu falei, gente, Deus está revelando aqui a doidada, né? Mistério está correndo solto nessa igreja. Resultado, gente, com essa desculpa nós fomos falar com o proprietário, ele muito constrangido, porque a igreja, o local foi arrombado e tal, e ele disse o seguinte, olha, vocês podem sair de imediato, não tem problema, eu entendo a situação, que vocês não conseguem, vocês não têm mais confiança de ficar aqui, eu vou devolver os 6 meses, e vocês não precisam pagar os 6 meses que vocês deveriam ficar pagando. Entenderam? Sabe o que isso acontece, gente? Deus no controle. No campo não dá para você viver se você não estiver na total dependência de Deus, e se você não entende este princípio, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, e são chamados segundo o seu propósito. Meu irmão, minha irmã, não interessa o problema que você está vivendo, se você é um filho, uma filha de Deus, Ele tem o controle da tua vida, Ele tem. Coisas que você não entende agora, você vai entender depois. Nós temos uma visão muito parcial e muito limitada, mas Deus tem a visão do todo, e Ele sabe o que é melhor para nós, amém? Mas isso só acontece quando a gente se torna, além de seguidor, também servo de Jesus. Quem segue somente, que vai com a onda, acontece umas coisas dessas, esse Deus aí não serve para nada, no mundo estava melhor, entreguei minha vida para Jesus pensando que eu ia ficar rico, próspero, não aconteceu nada. Por quê? Porque não entende que regras são regras, religião é religião, princípio é princípio, reino é reino. Ou você entra para o reino, ou você vai entrar para uma religião. Ou você entra para o reino e depende totalmente, ou você vai entrar para uma religião e vai se frustrar, porque Deus não é obrigado a fazer a tua vontade. Você não pode escrever e falar, Deus assina, como Deus não funciona assim. Deus faz da tua vida o que Ele quer, quando você se torna um servo dEle, amém? Amém. Glória a Deus. O que faltava naquele homem? Nesse homem riquíssimo? O problema não é a riqueza, gente. Deus teve servos riquíssimos. O problema não é a riqueza, não. O problema é onde está o nosso coração. Deus não disputa prioridade com ninguém.
Ele não está aqui, o Senhor dos céus e da terra, Ele não está aqui para disputar prioridade com ninguém. Você pode ser milionário, mas se Deus for o primeiro lugar na tua vida, você pode continuar sendo milionário. O problema não é a riqueza, o problema é quem vem primeiro. A Bíblia diz que Deus tem ciúme de nós. Deus, Ele não aceita 70%, 50%, 90%, ou é tudo, ou é nada, ou é consagração e dependência total, ou é nada. Aquele jovem, o que faltava naquele jovem, é entender que ser religioso não quer dizer ser cristão. Tem muita gente que frequenta a igreja domingo, depois de domingo, entrega o dízimo, conhece todos os louvores, mas no momento da dificuldade crola, no momento da dificuldade entrega os pontos, no momento da dificuldade não tem visão espiritual, no momento da dificuldade envergonha o evangelho, no momento da dificuldade cospe na cruz. Por quê? Ser religioso não quer dizer ser cristão. O nosso relacionamento com Deus não acontece aqui dentro, domingo. Acontece de segunda a domingo. A diferença entre o religioso e o cristão está em uma coisa: relacionamento. O cristão, ele se relaciona com Deus. O que faltava naquele homem? Entender que a teologia cristã é a teologia do caminho. Interessante que Jesus fala 3 coisas para ele, né? Gente, aquele homem teve um privilégio tremendo que eu não tive, que o pastor Wander não teve, o privilégio de se tornar um apóstolo, e ele não quis. Vocês estão entendendo? Porque muito Jesus dizia: olha, você foi curado, agora você vai, olha, você foi curado. Aquele homem, ele teve o privilégio de ser comissionado, ele teve o privilégio de entrar para o grupo dos apóstolos, e ele não quis. Ele poderia ser lembrado de repente como um dos maiores apóstolos, ele tinha recursos, mas ele não quis. E ele entrou para a história como alguém que não foi capaz de abrir mão de algo temporal, de algo limitado como as riquezas, para ganhar algo maior, que é o reino de Deus. A teologia cristã é a teologia do vai. Muita gente fica assim, com o braço cruzado: ah, eu não sei qual é o meu dom. Aqui não tem isso não, né, pastor? Não tem. Eu sei que assim, não tem ninguém que se lamenta qual é o dom. Mas lá na Itália tem muita gente que cruza os braços e fala: eu não sei qual é o meu dom, e fica parado. A teologia cristã é a teologia do caminho. Deus falou: vai, se coloca à disposição, pega uma vassoura, vai varrer a igreja, vai lá no ministério infantil, se oferece para trabalhar com as crianças, na recepção, vai provando, e você vai ver que quando você chegar no seu ministério, o Espírito Santo vai saltar dentro de você, e você vai entender o que Deus tem. A teologia do caminho. Tem muita gente que não entende qual é o seu lugar dentro do reino de Deus, porque simplesmente não se coloca à disposição. O que faltava naquele homem? Entender que Jesus não pode disputar com nada e nem ninguém. Ele deve vir em primeiro lugar. E ele pediu àquele homem que renunciasse aquilo que ocupava o primeiro lugar na vida dele: as riquezas. O que ocupa o primeiro lugar na tua vida? É a tua família? É o teu esposo? É a tua esposa? São os teus filhos? É a tradição? O que ocupa o primeiro lugar na tua vida, que quando Jesus tenta entrar, você recua e você diz: não posso. Quanta gente que, eu me lembro uma vez que o pastor Wander pregou lá em Mantova, gente, falta 3 minutos, eu já vou terminar. Pastor Wander pregou lá em Mantova, e uma moça que nós estávamos evangelizando há muito tempo, a Mônica, uma prostituta, o senhor lembra disso? E nós estávamos falando de Jesus para aquela moça, e gente, quanto tempo a gente estava dedicando, e depois da palavra do pastor Wander, ela pediu para falar com a gente, ela disse assim: eu quero
Mas como que eu posso me tornar cristã? Eu vou ganhar em um mês o que eu ganho em uma noite. O senhor lembra disso, pastor? Gente, ela era uma prostituta de luxo. Ela ganhava por dia, numa noite, 1.000 e tantos euros. Ela ia ter que largar esta vida para ganhar 1.200 euros por mês de salário. Ah, mas Jesus vence. Amém? Jesus vence. E aquela moça em lágrimas entregou o coração dela a Jesus, e hoje ela é uma bênção. Ela voltou para a Hungria, está servindo na igreja, ela prega o evangelho no povo dela, e ela disse: eu considero tudo que eu tinha e tudo que eu sou como lixo, a partir do momento que eu encontrei Jesus. Tem gente que consegue, agora tem gente que fica travado e não consegue. O que Jesus quer que você renuncie? Por último, aquele homem precisava entender que o que Jesus requer de nós é obediência incondicionada. Ele disse: vem, vai, teologia do movimento, do caminho, vende, renúncia, agora você vem, obediência incondicionada. Eu me lembro daquele texto aonde Pedro estava com os discípulos no barco, era de madrugada, aparece Jesus caminhando sobre as águas, eles se espantaram, disseram: é um fantasma. Aí Jesus falou: não tenham medo, sou eu. E Pedro disse assim: se é o Senhor, fale, comande, e eu venho ter contigo andando sobre as águas. Se Jesus falou, vem. E aí Pedro começa, né? Eu tento imaginar, né? As experiências, a gente é assim, campo missionário também é assim. A gente começa a caminhar sobre as águas. Mas, gente, no mar aberto tem vento. E aí Pedro começa a tirar o olhar de Jesus e perceber o vento. Sabe o que quer dizer obediência incondicionada, quando o Senhor diz vem? Obediência incondicionada quer dizer dar credibilidade total ao Senhor e à sua palavra. Pedro afundou, por quê? Porque ele não deu credibilidade total ao Senhor e à sua palavra. Amém? Que o Senhor nos ajude a não somente segui-lo, mas sobretudo servi-lo. Amém? Senhor, muito obrigado pela oportunidade de culto desta manhã, pelo privilégio que o Senhor me dá de falar aos meus irmãos e às minhas irmãs, que eles continuem sendo bênçãos na tua presença, em nome de Jesus. Amém. Quero convidar os irmãos a ficarem em pé. Nós vamos cantar, mas nós vamos orar pelo pastor Fábio. Não foi uma igreja plantada, foram várias. A Junta de Missões Mundiais da Convenção Batista Brasileira. Não é porque estou na presença dele, mas tem o pastor Fábio como um dos melhores missionários no campo há mais de 20 anos, ali na Itália. Eu me lembro, Fábio. Eu me lembro naquele dia, se não me engano, uma quarta-feira, quando aquela moça chamada Mônica, que você contou, entrou pelo corredor central da igreja, e a conversa que tivemos com ela e com um ancião já falecido, ela havia tomado uma decisão e ela disse o que o Fábio contou. Como é que eu posso viver? Uma prostituta, uma mulher lindíssima, prostituta de executivos, que ganhava num final de semana muitos euros, veio da Hungria. Quando eu voltei ao Brasil, eu só sabia que ela queria, mas ela não conseguia. Mas o pastor Fábio, com toda a igreja, continuaram clamando. Algum tempo depois eu liguei para ele lá na Itália, e ele disse: pastor Wander, ela está firme. Se eu não me engano, Fábio,
ela no início foi ser camareira de um hotel. Depois de ganhar milhares de euros, foi ser camareira de um hotel por causa de Jesus. Renúncia. Renúncia. Isso é conversão. Aonde mamon não é o mais importante, o dinheiro. E é tão gostoso, como ele disse, a gente vê um a um. E aquele trabalho lá, como o Fábio faz e como a gente vê, aquela palavra de Jesus, uma alma vale mais que o mundo inteiro. A gente vê esse Brasil com tanta oportunidade, as igrejas lotadas, não é? Mas a igreja brasileira precisa ser apurada. Apurada. E nós precisamos de gente realmente convertida, com experiência com Deus, ao ponto de renunciar à sua carne. Que trabalho difícil, como o demônio age ali. E não esqueça, ele está no centro da sede do catolicismo mundial. O Vaticano está ali. Não é fácil às vezes levar uma palavra a um lugar de tanta tradição histórica, mas que o Senhor o abençoe, o guarde, a Fábio, Natália, suas filhas. Eu queria que você estendesse suas mãos para cá. Senhor Deus, louvado seja o teu nome por essa manhã tão rica. Quantas coisas boas neste culto, Senhor, o Senhor nos fez passar. Recebe a nossa adoração neste culto, como cheiro suave a tua presença. Mas agora nós intercedemos pela vida deste homem, pastor Fábio, Natália, Sofia, Júlia, suas filhas. Pai, reveste essa família com teu poder. Continua dando intrepidez e este amor às almas perdidas, que seja renovado pelo teu Espírito, Senhor, e que muitas e muitas outras pessoas possam conhecer a Jesus Cristo nesse ministério. Eu te louvo pela vida de Mônica e de tantos outros que foram mencionados aqui. Abençoa, Senhor, que continuem servindo o Senhor e sendo fiéis. Que privilégio nós tivemos hoje, Senhor, que privilégio. Louvado seja o teu nome. Nós te amamos e obrigado por este culto, pela vida do teu servo, em nome de Jesus. E todo o povo do Senhor diz amém, amém. Vamos cantar ao Senhor a última canção do culto desta manhã. Deus abençoe a sua vida. Depois, se você quiser falar com o Fábio, ele tem que se preparar para o culto das 11, mas a gente pode dar um e-mail, né, Fábio? E você pode entrar em contato com ele. Se você for a Roma, vá à igreja dele, viu? Quer ver o Papa? Vai, mas vai ver o nosso Papa lá, é uma bênção. É o Fábio Pegas Pisa. Deus abençoe. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha
peça a Ele. Transforma, Senhor. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Então peça a Ele, usa-me, Senhor. Usa-me, diga. Como farol que brilha à noite, como fonte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Quero ser usado da maneira que te agrada, em qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor. Usa-me. Levante suas mãos e peça. Sonda-me.